Deixa eu compartilhar uma experiência aqui com vocês que vai servir de reflexão para a nossa vida no dia de hoje. Uma certa feita eu pedi um Uber, que eu precisava ir num certo local, e quando eu fiz o pedido desse Uber, tá, o cara veio, tudo, entrei no carro de boa. Eu tenho um costume de quebrar o gelo, sempre estar conversando, e aí? É a última viagem e tal, aquela conversa de sempre, quando você não conhece alguém, você tenta puxar uma conversa, e eu sempre procurei fazer isso toda vez que eu peço um Uber, né? Para quebrar o gelo, né? Não ficar aquele negócio tipo o cara calado, o motorista, e o passageiro igual uma estátua atrás no banco do passageiro, no banco de trás. E aí, né, quando eu entrei dentro do carro, aí beleza, o cara saiu aqui da rua de casa, e aí eu perguntei para ele, falei, e aí, jovem, tudo bem? Aí ele, opa, aí ficou calado. Só respondeu seco e ficou calado. Falei, e aí, é a última viagem e tal? Não me respondeu. Falei, rapaz, tá uma chuva, nesse dia tava chovendo, tá uma chuva, né, o trânsito por aí deve estar terrível. Não respondeu. E aí eu percebi que ele não queria muita conversa. E eu olhava no retrovisorzinho assim lá dentro, e eu via que ele estava com a cara fechada. Beleza. Chegou no meu local, desembarquei, tudo certinho. Cogitei em dar uma nota baixa para ele, fiquei quieto. Não dei nem nota, beleza. Finalizou a viagem, ficou tranquilo, tal. Finalizei lá no aplicativo lá, né? Apertei lá pular, né? Nessa parte de dar uma nota como que foi a minha experiência. E fiquei comigo na minha cabeça. Falei, meu, como que o mundo tem gente estranho, né? Você querendo quebrar o gelo e tal. Eu comecei a reclamar comigo mesmo. Eu comecei a falar comigo mesmo, falando, meu Deus do céu, esse cara é meio doido, sei lá, pensando, coisa minha aleatória, assim, acredito que você vai se identificar muito, porque talvez você já passou por uma situação dessa. Beleza. Passou um bom tempo, coisa de 3, 4 meses. Precisei ir para o centro de São Paulo, resolver algumas coisas, estava em cima da hora, entre aspas, assim, não dava para ir de metrô ou de ônibus, senão ia chegar muito atrasado. Pedi um Uber de novo. Quando eu pedi o Uber, eu olhei o carro assim, meio que conhecido, mas não estava lembrando. Daqui a pouco, quando eu entro dentro do carro, nós estamos no meio do caminho, e aí, opa, tudo bom? Bom dia. O cara, opa, bom dia e tal. E aí nós indo, eu falei, nossa, eu não sabia que para ir para o centro de São Paulo nesse horário aqui logo cedo, contra fluxo e assim mesmo, ainda assim trânsito e tal, isso, aquilo, outro. Aí ele falou, não, é por causa disso, foi explicando, eu fui conversando com o cara quase a viagem toda. Quando eu olhei na metade do caminho, eu comecei a lembrar do carro, da fisionomia do cara. Por quê? Eu não estava lembrando desse cara e era exatamente o cara que veio me buscar aqui nessa primeira vez e ele não falava nada e ficou com a cara desse tamanho, tipo, parecia que estava estressado. E eu só lembrei mais ou menos. Então, como ele quebrou o gelo, começou a conversar isso, aquilo, outro, meio que eu só fui lembrar quem era mesmo só na metade do caminho. E aí o que acontece? Eu cheguei numa breve conclusão, que nem todo dia as pessoas estão bem. Às vezes eu estou bem para conversar, gravar um vídeo, dar risada, e às vezes a outra pessoa não está. O cuidado que nós devemos tomar muitas vezes é, talvez a pessoa não está no momento dele, talvez a pessoa não está no dia dele. Tudo bem que às vezes nós queremos que as pessoas se encaixem ao nosso estilo. O problema é dele, se ele está bem ou não, se ele trabalha com o público, ele sempre tem que estar sorridente. Não é todo mundo que consegue separar essas situações, não é todo mundo que consegue deixar de lado o problema e não confundir com o profissional, não é, porque também nós não sabemos o que aconteceu, nós não sabemos qual é a situação que aquele cara está passando naquele dia, às vezes teve uma decepção familiar
com a esposa, sei lá, com alguém. E aí a conclusão que eu cheguei, antes de nós tomar uma conclusão referente a alguma pessoa, nós temos que analisar bem, talvez, várias possibilidades, caminhos que possa estar acontecendo com aquela pessoa, antes de nós criar um monstro dentro da nossa cabeça. Não estou dizendo, talvez você já conheça a pessoa. Você sabe que a pessoa só anda estressada, anda daquele jeito, porque ela pega problema com a mão. Aí é outra situação, sabe? É totalmente diferente. Não estou dizendo para você julgar e apontar, mas estou dizendo assim que aí você vai fazer uma como que eu posso dizer? Você vai tirar sua pré-conclusão porque você convive com a pessoa. Só que no caso desse rapaz, eu não conhecia ele. E aí, quando eu desci do carro, aí eu fui lá e dei uma nota boa para ele. Da outra vez, não dei nota, não reclamei, não fiz nada. Mas dessa segunda vez, eu dei uma nota boa para ele e cheguei na conclusão falando comigo mesmo. Como que o mundo é pequeno e as pessoas mudam. Naquele dia, eu não sabia o que estava acontecendo com ele. E hoje, olha a diferença. Só que também eu aprendo uma coisa. Existe uma diferença tão grande quando você separa os seus problemas do profissional. É aquilo que eu falo. Eu respeito cada um porque tem pessoas que não conseguem separar. Infelizmente, tem pessoas que não conseguem. Eu mesmo já passei muito por isso. Não consegui separar os problemas que eu tenho interno comigo ou com família, seja o que for, e às vezes levava para o profissional e do profissional trazia para casa. Fui aprendendo. Então, analisa bem antes de você fazer um pré-julgamento da pessoa no sentido, que pessoa ruim, não fala nada. E ainda mais de alguém que você não conhece, porque é muito ruim. Depois passa um tempo e você vê como que é a pessoa. E aí, teve uma segunda vez que eu fui para o centro de São Miguel, juntamente com um pastor amigo meu, que ele ia comprar lá um tênis, alguma coisa desse tipo. Entramos dentro de uma loja e o atendente que ele foi, queria dar uma olhada aqui e tal, nessas coisas e tal. O cara nem deu muita atenção, o cara com a cara feia. Beleza. Olhei para o pastor amigo meu e falei, nossa, cara, o cara tá atendendo nós mal, né? Enquanto ele tava indo lá buscar, eu não lembro se era tênis, roupa, o que que era. Eu falei, o cara tá atendendo nós mal demais. Ele pegou e falou assim, Danilo, nós temos que aprender uma coisa. Esse pastor, ele entende muito de psicologia. Às vezes a pessoa não tá no dia bom, tá passando por algum problema, tá passando por situações que talvez ele não tenha controle emocional para saber lidar com aquele problema. Aí, quando o cara voltou, conversa vai, conversa vem, o cara começou a desabafar com esse pastor amigo meu. O cara estava passando por uma separação, estava passando por alguma dificuldade em algumas áreas da vida, além da familiar, estava no financeiro. E aí o cara começou a desabafar e esse pastor amigo meu, ele é muito comunicativo, começou a conversar com ele, tudo. E aí quando nós saímos da loja, ele falou, você tá vendo? Às vezes nós não conhecemos a situação que a pessoa está passando ali naquele momento. Então nós só conhecemos ela no momento ali e fala assim, me atendeu mal, mas por que atendeu mal? Tem que tentar entender o porquê disso. Então, o conselho que fica, antes de nós tomar conclusões precipitadas referente a pessoas que nós não conhecemos, vamos tentar entender um pouquinho por detrás dos bastidores. Beleza? Que Deus abençoe, fique com Deus. Se inscreva no canal, deixa seu like, ative o sininho das notificações e fica com o vídeo aí.